Meu caro reitor, senhores professores, Roberto, alunos, alunas, quando o diretor da faculdade falou, eu já me senti uma múmia. História viva, esse negócio é complicado. Eu vou tentar contar uma história para vocês, mas antes disso, dizer que o Roberto, nós convivemos desde 1964. E ele ocultou algo que é importante referir, que nós agora vamos fazer 40 anos de formados em Direito, com uma característica, meu caro reitor. A Faculdade de Direito de Porto Alegre foi fundada em 1903 e tinha o professor fundador, havia recebido um sino de bronze que era usado na escola para interromper a aula, iniciar a aula, término de aula, etc. E a nossa turma da Faculdade de Direito de 68 roubou o sino. Roubou o sino, houve uma confusão imensa no início, etc., mas depois as coisas se consolidaram e hoje essa turma do Direito, a Faculdade de Direito de 1968, reúne-se anualmente e faz um jantar e transfere o sino entre si. E acabou fazendo um acordo com o diretor da Faculdade de Direito, o professor Galeno Velhinho de Lacerda, à época, de que o sino seria devolvido pelo último sobrevivente da turma à faculdade. E seguramente serei eu. Bem, eu quero contar uma história para vocês, em termos dessa linha referida pelo Roberto, que observem bem o que o Roberto fez. O Roberto, de um lado, refere as regras institucionais e, de outro lado, refere o que se faz com elas. A nossa tendência, e aqui vem um problema sério, a nossa tendência é não tratar do como se faz, mas sim tratar do que se tem. E não só isso, tratar do que se tem de forma superlativa, sempre examinando o sistema legal como algo produzido por algo que seria uma genialidade nominada de o legislador. E o professor de direito, normalmente, no mais das vezes, evidentemente, tem um problema, que na medida em que ele desqualifica a norma, ele desqualifica a sua atividade. E, portanto, a tendência é a qualificação, ou seja, o juízo positivo da norma, porque isto representa a valorização dele próprio. Quantas vezes nós falamos no Brasil sobre questão constitucional em legislador constituinte originário? E aí se diria que todos os integrantes da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e 88 são legisladores constituintes originários. Só que o Roberto colocaria o seguinte problema: os constituintes originários de 1987 foram eleitos em 1986, eleições gerais de 1986, deputados e senadores, nos termos da época, para elaborar uma Constituição em substituição à Emenda Constitucional número 69, a número 1 de 1969, outorgada pelos militares. Só que quem decidiu que os eleitos em 86, tomando posse em 87, mais os senadores que haviam sido eleitos em 82, cujo mandato de senadores terminaria em 1990, quem decidiu isso foram os deputados e senadores eleitos em 1982, que na teoria do direito constitucional não são constituintes originários, são constituintes derivados. Então nós temos um problema. Os constituintes derivados de 82
convocaram os constituintes originários de 87. Isso é um problema. E um problema de natureza lógica. Não é um problema de natureza política. O Roberto fazia uma referência irônica a 1808, quando aqui veio a família real portuguesa e trouxe para cá o Estado. E o Estado, no Brasil, por força histórica, nada por desejos ou injunções, por processos históricos, é que nos deu a cidadania. Todos vocês, quando são assaltados na rua, deslevem o dinheiro, mas não levem os documentos. Porque o documento é que diz que tu é cidadão. Isso decorre do quê? De um modelo que nós tivemos no processo histórico brasileiro. A família real veio de lá, tudo isso em decorrência do Tratado de Fontainebleau, que assegurava a Napoleão e ao rei de Espanha a divisão de Portugal, já que Portugal servia a Inglaterra, e o porto de Oporto, em Portugal, servia os barcos ingleses, desatendendo o bloqueio marítimo que Napoleão tinha imposto à Inglaterra. E aí surge o Brasil. Surge, a família real vem para cá. Vindo para cá, a família real, o que tivemos? Tivemos logo os conflitos iniciais. E os conflitos iniciais eram o que? A afirmação da colônia com Portugal. Quando o rei volta, depois de quase 15 anos, e deixa o filho, já disse, olha, isto aqui vai separar, que separe contigo. Portanto, de dentro do regime imperial colonizador, surge a nacionalidade brasileira. Ou seja, deu-se uma transição. Transição essa muito clara, porque no momento em que, copiando os modelos liberais da Europa, se tentou fazer uma Constituição, o imperador Dom Pedro I, absolutista, contra as regras liberais que estavam correndo pela Europa, acabou interrompendo o trabalho constituinte e outorgou a Constituição Imperial de 24. O mesmo se deu no Império, ou melhor, na República. A República se realiza a República por dentro do regime. E nós tivemos um modelo republicano, tudo decorrente do quê? Das lutas das elites locais com o centro do Império. E era sobre isso que eu queria contar o processo que eu vivi, de 1987. O que nós tínhamos? Nós tivemos uma tentativa de rompimento com o regime militar de 64. E a tentativa se caracterizou com a tentativa de, por dentro do próprio regime, de forma legal e não revolucionária, convocar-se as chamadas diretas já, que acabou não sendo aprovado. Resolveu-se então se disputar a substituição do regime autoritário por dentro das regras do próprio regime, sem a convocação de eleições diretas. E aí Tancredo Neves resolve ir ao colégio eleitoral, já que o presidente da República naquela época ela é eleita por um colégio eleitoral composto primordialmente pela Câmara de Deputados e pelo Senado. E disse Tancredo, vamos com lenço no nariz, porque não tinha outra forma de superar o regime. E Tancredo derrota o candidato oficialista, mas morre. Morre, mas antes disso ele tinha assumido um compromisso de que o novo regime produziria uma nova Constituição, substituindo o regime constitucional anterior. Nós tínhamos um problema. Morto Tancredo, sucede Tancredo, assume a presidência diretamente, o presidente Sarney, que havia sido líder do regime, do partido do regime anterior, e que Tancredo havia operado na formação da chamada Frente Liberal para conseguir maioria para derrotar o oficialismo dentro do colégio eleitoral. E por isso fez aliança com o antigo presidente da Arena, que havia rompido junto com outros grandes políticos da chamada Arena, que era o partido oficial.
então PDS. Pois bem, esse fato faz com que Sarney faça a convocação da Constituinte e manda a emenda constitucional, projeto de emenda constitucional que deu a emenda constitucional número 26 de 1985 e que atribui poderes constituintes aos deputados e senadores eleitos em 1986. Mas quando enviou esse projeto de emenda constitucional, e vejam os ajustes, as acomodações politicamente necessárias. Nunca ninguém pensou em arguir a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 26. O que fez ele? Ele manda a emenda, essa emenda vai ser discutida no Congresso, e a Ordem dos Advogados do Brasil sustentava, lembram-se, a Assembleia Constituinte Exclusiva. Ou seja, eleitos deputados para fazer a Constituição e encerrado a Constituição, encerrado o trabalho, voltariam aos seus lugares. Isto foi derrotado dentro do Congresso e vem o processo da votação da emenda e aprovada a emenda. Eleições de 86, dir-se-ia que foi a eleição da Constituinte. Só que, na verdade, o que nós tínhamos ali era a eleição para governadores. O grande centro da eleição de 86 era a vitória do então PMDB nas eleições de 86. A questão constitucional, o debate constitucional, era lateral. Tinham lá alguns debates, algumas reuniões acadêmicas, mas a população não estava nisso. Não havia havia uma discussão acadêmica em relação à Constituição. Vínhamos à universidade, os deputados, candidatos, discutiam as questões constitucionais, mas saíam correndo de lá e iam fazer a sua campanha eleitoral na vila, no bairro, que não tinha nada a ver com isto. As eleições, começa o processo constituinte, com um problema. E veja uma situação que se põe. O presidente Tancredo Neves pretendia mandar um projeto de Constituição. Tanto é que criou uma comissão, chamada Comissão Afonso Arinos, que era presidida pelo professor Afonso Arinos, de Melo Franco, e que havia essa comissão elaborado um projeto de Constituição. Mas Tancredo tinha força política para mandar o projeto. Sarney não tinha. Logo, Sarney não pôde mandar o projeto. Aí chegamos em fevereiro de 1987, iniciando o processo. O que fazer? Nós tínhamos dois modelos de fazer a Constituição. O modelo de 1891, que era um projeto elaborado pelo Poder Executivo, e o Congresso Constituinte votava o projeto elaborado pelo Poder Executivo. Tínhamos também o modelo de 34, que era este modelo igual. Getúlio enviou um projeto de Constituição, decorrência da Revolução de 30. E tínhamos um outro modelo, que era o modelo de 1946. Termina a guerra, Getúlio percebe que as questões dos regimes autoritários tinham desaparecido. Em fevereiro de 45, convoca eleições para novembro de 45 e é derrubado em outubro de 45 pelos militares. Assume a presidência da República o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que não tinha força política nenhuma. Logo, não podia mandar um projeto de Constituição. E aí o que acontece? Reúne-se a chamada Assembleia Constituinte, que nada mais era que deputados e senadores eleitos, e eles escolheram entre si uma comissão. Chamou-se a Grande Comissão, chamada Comissão Nereu Ramos, que era um grupo de constituintes, 40, que fariam o projeto para que a Assembleia Constituinte votasse o texto da Constituição. Quando chegamos em 86, a solução seria esta. Dr. Ulisses Guimarães era presidente do PMDB e disputava a presidência da Câmara para 1987. Havia um deputado chamado Fernando Lira,
que havia sido ministro da Justiça do governo Sarney, que queria ser presidente da Câmara. E disputou com Ulisses a eleição da presidência da Câmara. E um dos instrumentos de campanha, Roberto, que usou o Fernando, foi descobrir que o Dr. Ulisses havia encomendado estudos na assessoria parlamentar da Câmara para o procedimento constitucional de 1987. E este estudo era um projeto, um anteprojeto, uma minuta de regimento interno da Constituinte, que era uma cópia ajustada do sistema do modelo de 1946. A criação de uma grande Constituinte, de uma grande comissão, e essa grande comissão faria o projeto constitucional. E aí a Assembleia votaria o projeto da grande comissão. Fernando Lira descobre isso e sai de porta em porta na campanha eleitoral de ser presidente da Câmara, dizendo: vocês estão vendo o que o velho quer fazer? O velho quer criar deputados de primeira e de segunda categoria. Os de primeira categoria serão os da comissão, que vão fazer a Constituição, e vocês vão ficar esperando o que os sábios fizerem. Resultado: Fernando Lira não ganhou a eleição, mas destruiu a possibilidade de se fazer uma Constituição pelo modelo de 1946. Logo, os dois modelos históricos brasileiros de fazer a Constituição estavam mortos. E aí, o que vamos fazer? Qual a solução do problema? E aí a solução do problema foi, o presidente Ulisses Guimarães indicou na época, como relator desse processo constituinte, do regimento constituinte, do modelo, o então senador Fernando Henrique Cardoso, e Fernando me chama para ajudar. Não que eu tivesse poder político nenhum, mas eu conhecia a história lá, tinha estudado tudo aquilo, eu era uma espécie de amanuense, que sabia redigir as coisas. Eu conhecia as histórias, eu tinha estudado os regimentos internos de todo mundo e tal. E agora eu vou contar uma história para vocês curiosíssima, que é verdadeira. Então, como é que vamos fazer? Aí a proposta que nós fizemos foi um cálculo matemático. Eu, na época, vocês podem não acreditar nisso, mas o Roberto pode confirmar, eu me formei em lógica matemática e filosofia analítica. Fiz mestrado de matemática e de filosofia analítica. Parece uma coisa estranha, mas é verdade. E aí o que nós fizemos? Eu bolei o seguinte sistema. Digo: olha, não temos como fazer, vamos ter que fazer com que a Assembleia faça. Então o que a gente fez? A gente pegou o número, eu propus o seguinte cálculo matemático. Pegava o número total de membros da Assembleia, que no caso era 559, tirava o número de membros da mesa, sobrariam 553. Pegava, digamos, as cabeças privilegiadas, que a gente sabia que era gente que tinha condição de ter um diálogo construtivo, que eram 49 que nós calculamos na época, e sobravam 504. Esses 49 seriam os membros originários de uma comissão que nós chamamos na época de Comissão de Sistematização. E aí pegamos o seguinte: esta comissão de sistematização seria composto desses 49 que estavam sobrando, mais um grupo de membros que compunham as comissões e as subcomissões. Aí nós dividimos o Congresso todo em 8 comissões. 8 comissões divididos em 3 subcomissões, e cada subcomissão com 21 membros. Agora, como é que a gente criou essas comissões? Como é que fomos criar essas comissões? O Congresso, o Senado Federal, tinha publicado uns volumes marrons com todas as constituições ocidentais, e um grupo de volumes vermelhos com as constituições, na época, comunistas. Eu peguei o seguinte: no apartamento que eu vivia, eu recém tinha chegado, não estava mobiliado nem nada, eu peguei uma tesoura, uma garrafa de uísque, que ninguém é de ferro, cachimbo, que eu fumava à época, e comecei a cortar os nomes de títulos
e subtítulos das constituições que tinham ali naqueles livros. Eram 40 e poucas ocidentais e umas 15 comunistas. E aí fiz o seguinte, Roberto, fui empilhando no chão. Então, botava no chão, estava tudo vazio, ia botando o nome, o recorte em cima. E aí cheguei a 4 conjuntos. Eu mexia muito e mexo até hoje com teoria de conjuntos, em matemática. E aí o que fazia? Se nós temos 4 conjuntos, quais eram os 4 conjuntos? O primeiro conjunto era o conjunto daqueles temas que se repetiam em todas as constituições. E eu botei um nome. Temas essencialmente constitucionais. Ou absolutamente constitucionais. Por quê? Porque se repetiam em todas. Como a minha posição filosófica e analítica não tinha nada a ver com essencialidades, não tinha nada a ver com essências, tinha que ver com empirismo. Aí você tinha um outro conjunto de temas que se repetia na maioria das constituições. Era um tema relativamente constitucional. E depois você tinha um outro conjunto de nomes, de capítulos, que se repetiam numa minoria de constituições. Não em todas, mas em menos. Eram temas relativamente não constitucionais. E você tinha alguns temas que só apareciam em algumas constituições específicas. E nós colocamos o nome de temas idiosincrasicamente constitucionais. E isto deu origem aos capítulos, os títulos e capítulos da Constituição. Montamos desta forma e, com isso, nós criamos as subcomissões, em cima dos capítulos de cada título, que vocês observem que são 3, que depois é que nós desmembramos, mas originariamente eram 3. Nós tínhamos 8, cada 8 dividido por 3, e em cada uma das 3 subcomissões tinha 21 membros, que somados todos dariam 63 na comissão. Multiplicado por 8 chegava no número e fechava somado a 49. Mais 6 era a totalidade dos membros da Constituinte. E não tinha outro jeito de fazer. E aí você entregou o quê? E aqui que veio o tema curioso. Nós entregamos um papel para uma subcomissão que se reuniu inicialmente, com o nome Poder Judiciário, ou Estrutura do Poder, em branco, para eles fazerem. Mas começava quando? Começava com os 21. Só que, passado o prazo, cada uma das subcomissões elaborava o seu conjunto, que era o capítulo correspondente. Depois de terminado esse processo, esses textos eram reunidos num só e formavam o texto do título da Constituição. Correto? Formava o texto do título da Constituição. E aí o que aconteceu? Com isso, nós produzimos uma forma, digamos, indutiva de produção do texto constitucional. Ou seja, de baixo para cima. Criamos um movimento de diálogos públicos, de grandes movimentos, todos os movimentos que na época nós chamávamos de organizações representativas da sociedade civil, que era a linguagem da época. Não havia ainda organização não governamental, isso é coisa mais posterior. E depois nós aprendemos também, Roberto, que as organizações representativas da sociedade civil nada mais eram que organizações representativas de parte organizada da sociedade civil, que estava lá para disputar espaços e desejar produzir textos constitucionais. E aí o que acontece? O processo constituinte continuou, cada subcomissão fez o seu texto, depois se juntou em 3, cada comissão fez o seu texto e acabou com 8 textos, e depois, então, estes textos seriam reunidos num só e seriam examinados pela comissão de sistematização. Este foi o trabalho. Aí aconteceu algo curioso.
Evidentemente que todo mundo quis botar tudo dentro dos textos. Porque era mais fácil aprovar um artigo na Constituição do que aprovar uma lei. Porque uma lei estava sujeito ao debate na Câmara, o debate no Senado e o veto do presidente da República e a rejeição do veto, porque era por maioria de 2/3. Logo, era mais fácil fazer Constituição do que aprovar uma lei. Porque a Constituição se votava por maioria absoluta em 2 turnos, em 2 vezes pelo mesmo colégio. Então, nós tivemos um procedimento que chegou a este texto final para exame da Comissão de Sistematização. E que, quando nós nos reunimos, era uma maluquice. Tinham 580 artigos. E nós chamamos aquilo de Frankenstein. Porque era uma junção de coisas. Porque, evidentemente, que alguns invadiam no assunto dos outros, etc, etc. Você tinha uma maioria melhor para fazer aquilo, etc. Só que teve um problema também inicial e político no processo constituinte. Logo no início, houve uma disputa para a liderança do meu partido na época, o PMDB. Havia 2 candidatos. Um, indicado pelo Dr. Ulisses, era o hoje governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. E o outro candidato autônomo era do senador Mário Covas, que foi governador de São Paulo e já morreu. Na disputa entre Luiz Henrique e Mário Covas, o presidente Sarney joga os votos sarneístas, ou seja, governistas, dentro do PMDB para aprovar o nome de Mário Covas, porque não queria que o Luiz Henrique fosse o líder, porque senão o Ulisses ficaria fortíssimo, porque era presidente do PMDB, presidente da Câmara, presidente da Assembleia Constituinte. E, portanto, ficaria ainda como, digamos, o titular da liderança do maior partido. Então, o Sarney joga os votos em Mário Covas e Mário Covas ganha a liderança do partido. E assume uma figura fundamental, que era o líder do PMDB na Constituinte, de quem eu fui vice-líder. Pois bem, aí surgiu um problema para Mário, que era na composição das comissões, e é aqui que vem um tema curioso. Na composição das comissões, o presidente da comissão, o relator da comissão e o presidente da subcomissão integrariam a comissão de sistematização. E o Mário, como tinha sido aprovado pelo Sarney, que estava em conflito político com o Sarney, joga as indicações para a esquerda. E a composição da comissão de sistematização ficou à esquerda do plenário. Ou seja, produz um texto parlamentarista, produz um texto que socialmente estava mais à esquerda do que o plenário. E aí, então, dá uma crise no processo constituinte e que se interrompe o processo constituinte naquele momento e surge um grande problema. E qual foi o problema? Quando nós fizemos o regimento interno, a coisa era o seguinte, vamos admitir o seguinte, o professor, qual é o seu nome? O Gustavo, era membro de uma subcomissão. Ele apresenta um projetinho de um texto qualquer, texto X. Texto Gustavo. Para aprovar o texto Gustavo, precisava a maioria absoluta. Maioria absoluta é o número imediatamente superior à metade dos integrantes, não é a metade mais um. É o número imediatamente superior à metade dos membros da comissão. 21 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 10,5, não é isso? 10,5, o número imediatamente superior à metade são 11. Logo, Gustavo precisa de 11 votos para aprovar o artigo Gustavo. E aprovou o artigo Gustavo. Depois, o artigo Gustavo, que foi aprovado na comissão, na subcomissão, vai participar do texto integral da comissão, junto com as outras subcomissões que compõem a comissão específica. Perceberam? Aí nós temos o quê? Este texto era votado em bloco.
E o texto do Gustavo estava ali dentro, aprovado por 11. Se alguém quisesse não aprovar o texto do Gustavo, tinha que aprovar uma emenda, ou que suprimisse o texto do Gustavo, ou desse outra redação. Mas ele só podia fazer isso aonde? Na comissão. Só que a comissão é no 63. 63, aquele que se opusesse ao texto aprovado pelo Gustavo com 11 votos, ele precisava ter quanto? 32 votos, correto? Ou seja, se fosse votado esse texto e ele tivesse 30 votos, não era aprovado. Ou seja, 11 era maior que 30. Concorda? Aí esse texto do Gustavo vai para o texto da Comissão de Sistematização, que eram 87. Aquele que quisesse derrubar o texto aprovado pelo Gustavo com 11 votos, precisava ter quanto? 44, né? 44 votos. Então o sujeito apresentava uma emenda para suprimir. Essa emenda só suprimiria o texto do Gustavo se essa emenda tivesse 44 votos. Porque se ela tivesse 40 votos, não derrubava. Logo, 11 é maior que 40. E aí, quando chegamos na comissão, terminou a comissão de sistematização, o texto vai para o plenário. E os 11, o texto do Gustavo estava lá. E aí surgiu o problema. Porque aí, 11 poderiam ser maior que 236, que era a maioria absoluta necessária dos votos. E como esse texto tinha ficado à esquerda, ou seja, a esquerda havia dominado a comissão de sistematização, exatamente porque Mário Covas havia designado os membros que vinham das comissões, o pessoal da esquerda, o que aconteceu? Deu impasse. Porque aí o pessoal chamado Centrão, que estava ao centro e à direita, disse, não mesmo, assim nós não aceitamos. E aí o que aconteceu? Houve uma mudança regimental, um acordo político, porque o impasse surgiu, o grupo da direita não sentava, não comparecia à sessão, não dava quórum, ficamos 15 dias nesse puxa e aflocha, aí senta-se para fazer um acordo. E o acordo foi o seguinte, se permitiu emendas substitutivas globais, que no regimento tinha sido proibida. E se permitiu a introdução do que a gente chamava destaque para votar em separado. O que acontece com o destaque para votar em separado? O texto dele, que tinha sido aprovado por 11 votos, quando chegou no plenário, depois aprovada a reforma do regimento e mudada a regra para conseguir o processo continuar, o texto do nosso amigo, que bastava ter, tinha a seu favor já a aprovação, se alguém pedisse para votar em separado, quem tinha que ter a maioria absoluta era ele. Ou seja, tu tinha que ter maioria absoluta para manter o texto. Não precisava a maioria absoluta para derrubar o texto. E muda o quórum. Que era mais legítimo, é evidente. Tudo foi golpe. E aí, então, o processo constituinte continuou com uma característica fundamental que agora eu queria observar vocês. A elaboração de lei nada tem a ver com a racionalidade acadêmica dos textos jurídicos. A elaboração de lei decorre de uma negociação política na qual se possa compor a vontade da maioria. Já que a maioria é que produz o texto, e ela é a maioria que pode aprovar, você, para aprovar um texto legal, você precisa formar uma maioria naquele plenário, salvo o golpe. E se para formar a maioria daquele plenário, você paga alguns preços. E os preços que nós chamávamos na época eram chamados acordos dilatórios. Você tinha um texto, um confronto entre duas redações, e você não tinha maioria para nenhuma nem para outra. Então você precisava encontrar uma fórmula para superar o conflito não solucionado pela maioria. E encontrar uma fórmula que
aquele conflito desaparecesse para ser examinado em outro momento. Vou dar um exemplo concreto no qual eu participei nesse caso. Quando nós votamos o texto da Constituição sobre os direitos dos trabalhadores, houve uma decisão nossa de colocar na Constituição direitos dos trabalhadores, política. E aí surgiu um impasse. O impasse foi o seguinte: repouso semanal remunerado. Havia um grupo sindicalista, na liderança, liderado pelo PT à época, que queria um texto mais ou menos assim: repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. O grupo do Centrão queria um texto mais ou menos assim: repouso semanal remunerado de acordo com convenção coletiva ou contrato coletivo de trabalho. Significava o seguinte: o texto dos sindicalistas era intervencionista e fixava o domingo como obrigatoriedade. O texto do Centrão era um texto que mandava para a negociação coletiva. A concepção que se tinha é que os trabalhadores eram hipossuficientes e, portanto, não podiam ficar à mercê dos acordos. Era a tese do lado da esquerda. A tese da direita era contrária. Mas acontece que nenhum dos dois, nem a esquerda sindicalista, nem a direita do Centrão, tinha maioria para aprovar um ou outro. Aí surgiu então aqui a necessidade, a opção política é o seguinte: vamos fazer uma Constituição que não trate do repouso semanal remunerado, alguma coisa que estava na consolidação da Lei do Trabalho de Getúlio, ou precisamos ter alguma solução? Precisamos ter alguma solução. Não era possível você ter um texto da Constituição com direitos dos trabalhadores sem falar no repouso semanal remunerado. Aí o doutor Ulisses me encarregou de fazer uma conversação política para ver se eu construía uma solução. E aí nós aprendemos uma coisa: o preço para a conquista da maioria é a ambiguidade. Quanto mais ambíguo for um texto, mais maioria você consegue para votar. Porque todos darão a sua versão naquilo que aprovaram. E você autoriza que cada um dê a versão. Não, isto eu aprovei por isto. E o outro aprovou por razões completamente contrárias. E qual era a técnica de você operar? Isso eu aprendi em teoria da linguagem. Fazia um cálculo matemático, fazia aquelas... Eu fazia o seguinte: eu pegava botava um papelão na parede e trabalhava então com os graus de ambiguidade, aplicando técnicas de lógica matemática pela modalização do Bertrand Russell. Sei então, aquelas coisas todas. Bem, e aí você então trabalhava com um grau de ambiguidade. Nesse caso, eu então procuro a direita, a esquerda. Era o deputado Plínio de Arruda Sampaio, que era o líder do PT. Digo: olha, Plínio, como é que é? Vamos ficar sem ter? Não, vamos ter que ficar. Mas, Jubim, nós não abrimos mão do domingo. Tá bom. O problema da direita era a obrigatoriedade. A forma pelo qual você esvazia o verbo e o substantivo, que são definidores e diretos, é o uso do advérbio de modo. Quando você usa o advérbio de modo, você aflocha o texto. E aí, nós fizemos uma redação e foi aprovado por maioria, 400 e tantos votos favoráveis. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ficou do que a esquerda queria e não abria mão, e ficou preferencialmente que esvaziou o contexto normativo. Aprovado o texto, a esquerda sai aos sindicatos. Vocês viram? O domingo estava lá, ganhamos, etc. Sai à direita. Vocês viram? Não tem problema, porque não tem obrigatoriedade nenhuma, é uma questão só depois saber como é que a gente faz. Ou seja, isto, e vejam, nós podemos pensar que isto seria, digamos, algo risível no sentido de depreciativo. Não. Isso é o processo democrático. O processo democrático é a produção do consenso
administrando o dissenso. No caso, nós produzimos uma solução administrando o dissenso e mantendo o dissenso. Mas a questão ficou protraída para depois. Ou seja, houve um acordo dilatório para saber como é que isso funciona. E aqui tem um problema. Por que as vontades das maiorias se produzem com mais dificuldade hoje? Porque os congressos são mais representativos. Ou seja, quando havia congressos que tinham um sistema de representatividade reduzida, você tinha blocos consistentes. Hoje você tem uma miríade de representações na sociedade pelo sistema que nós temos, e aí o que acontece? É mais difícil legislar. E, portanto, aquilo que eu, como professor de Direito, lá em Santa Maria, Roberto, analisando um texto da lei, fazia críticas, vocês observem, o legislador é um péssimo relator de lei. Vocês já ouviram essa conversa, não viram? Ou vão ouvir? Isso está mal redigido. Você observa, olha só o tratamento que deram ao instituto tal. Este instituto tem uma história que foi criado no direito alemão e no direito italiano. Aí o jeito fala, diz umas palavras em italiano, porque dá sentido. Alguns da minha época falavam em latim, te lembra, Roberto? Ou seja, as coisas assim, não, e davam uma expressão latina qualquer. Aí você observa que isto tudo que faz esse professor, ele desconhece o esforço que faz o legislador, ou seja, o Congresso, o órgão legislativo, para conseguir uma maioria de aprovar. De duas uma, ou aprova ou não aprova. Para aprovar, você tem que fazer concessões. E as concessões criam um outro problema. E aí vem um tema também muito difícil de administrar. É que na medida em que você aumenta o índice de ambiguidade do texto, você concede ao intérprete da lei um maior grau de arbitrariedade ou de espectro decisório. Significa que você acaba transferindo para o Poder Judiciário uma espécie de poder legislativo supletivo, na medida em que as interpretações se dilatam. E aí vem um outro ponto, que o Roberto chamou a atenção, que aqui nós temos que deixar muito claro da nossa perspectiva. Quando nós falamos lá no Supremo Tribunal Federal que nós tínhamos que nos considerar um serviço, quando nós tínhamos que nos considerar um serviço público, prestadores de serviço, havia um certo, digamos, a corporação da magistratura reagia, porque entendia que servidor público era o bedel da faculdade, era o professor, mas ele não era, ele era um poder. Eu não sou servidor público, eu sou um poder. Sou magistrado e integro um poder. E aí surge um tema muito complicado, que é o uso da instituição pública para fazer a biografia do seu membro. Ou seja, se você vai servir a instituição, você vai ser um servidor da instituição e da população. Mas a regra é você utilizar-se da instituição para fazer a tua biografia pública. E isso ficou no Poder Judiciário muito crítico em um determinado momento. Quando se instituiu o tema, e isso eu senti na experiência que eu tive de advogado e de professor, eu fiz um teste, um caso concreto que ocorreu comigo e que eu fiz de propósito, para examinar a situação. Observem bem. Nós tínhamos um problema lá em Santa Maria, um problema qualquer, uma ação vagabunda, mas que se discutia um tema relativamente complicado, de direito civil. E aí, fizemos o trabalho e a ação foi julgada. Quando a ação foi... Era uma ação vagabundinha, era uma ação que eu estava, inclusive, não estava ganhando honorários, era coisa sem significação maior. E a sentença era um negócio estupendo. E vejam bem, naquele tempo era um pouco diferente. Naquele tempo você tinha que escrever na Remington, e aí você tinha que abrir a revista dos tribunais e copiar aquela parte do acordo que interessava. Hoje é simples, Ctrl+V,
Ctrl C, Ctrl V. E aí está resolvido tudo. Pois bem, esse cidadão fez uma sentença imensa, Roberto. Trabalho. Examinou o tema do Instituto desde das Institutas de Gaio, etc., e veio pelo Código Justiniano. Aí eu fiz o seguinte teste. Eu cheguei a ele e disse, olha, fulano, ele era meu colega de turma, esse juiz, lá que estava julgando em Santa Maria. Disse, olha, fulano, eu vim te avisar uma coisa, eu estou aqui com o meu cliente, eu tinha perdido a ação, eu estou aqui com o meu cliente, tá lá, e ele queria falar consigo, porque queria te agradecer. Eu disse, mas como me agradecer, Jobim, se tu perdesse a ação? Diz, não, eu entreguei essa tua sentença para ele, ele ficou o fim de semana lendo, e se convenceu que ele não tinha razão. Era mentira minha. Se convenceu que ele não tinha razão, e eu recebi instruções de não apelar, ou seja, não recorrer da tua decisão. Aí esse rapaz deu um pulo na cadeira. Disse, não faz isso comigo, Nelson. Ele não tinha decidido o caso concreto. Ele tinha feito uma literatura em cima do caso concreto, para que, com o recurso, o tribunal conhecesse da sua capacidade e averbasse isto nas suas notas de promoção por merecimento. Perceberam o grande problema? Que é exatamente a relação de serviço público referido pelo Roberto, que é o aparelhamento de uma instituição a seu favor. Quando eu assumi a presidência do Supremo, eu inventei uma coisa que depois diminuiu muito, mas que na época funcionou, que era uma estatística. Eu queria saber qual era o grau de consistência que tivesse um Tribunal de Justiça. Então eu elegi determinados parâmetros. E entre os parâmetros, tinha uma que nós chamávamos de taxa de não decisibilidade, ou taxa de obstrução. Se vocês quiserem, taxa de entupimento. O número de processos que iniciaram no ano e o número de decisões terminativas daquele ano. E dependendo do tamanho disto, nós tínhamos as taxas de entupimento, ou seja, certos tribunais tinham taxas de 86% de não decisibilidade. Mas aí surgiu uma coisa curiosa, num dos tribunais, que eu fiz de propósito. Eu conhecia o assunto, conhecia os personagens, e ocorreu um fato. Num determinado tribunal do país, 2 desembargadores disputaram a cadeira de direito processual civil, não, de direito civil da Faculdade de Direito local, da capital do estado. Tinha uma vaga. Logo, um ganhou e outro perdeu. E deste ganhar e perder surgiu inimizade. Inimizade essa que foi levada para dentro do tribunal. E os 2 desembargadores eram competentes, ou seja, eram inteligentes, não de competentes, eram inteligentes, eruditos. Porque se confunde muito erudição com competência. E a erudição hoje perdeu muito valor por causa do computador. Ou seja, aquilo que você guardava na cabeça, que era a memória dos livros que tu tinha lido, hoje não vai. No computador tu encontra tudo lá, não tem problema nenhum. Então o conceito de erudição desapareceu muito, esvaziou muito com a memória do computador e com os registros computadorizados. Pois bem, esses 2 brigaram e a briga se foi para dentro do tribunal. Então acontece o seguinte, um estava numa turma e outro estava em outra câmara. A câmara em que o primeiro estava decidia determinada matéria da forma A. A câmara que o outro estava, como estavam rompidos, ele forçava e decidia da forma B. E aí o tribunal tinha 2 tipos de decisão para o mesmo assunto. A forma A, a solução A e a solução B. Como é que funciona, de fato, o exercício da advocacia nestes casos? O cliente vai ao advogado e pergunta, doutor, perdemos a ação, nos interessa a solução B, mas perdemos a ação.
Vamos recorrer, doutor. Mas aí ele pergunta, mas qual é a chance que eu tenho de ter resultados desse recurso? E aí eu digo para ele o seguinte, olha, vai depender. Se esse assunto for para a Câmara A1, a solução vai ser A. Nós vamos perder. Agora, se a solução for, se a nossa ação for decidida, o nosso recurso, na Câmara 2, a solução vai ser B. Qual é a pergunta imediata do cliente? Como se faz para que a ação caia na Câmara 2? E o personagem que vai decidir é o distribuidor do foro. Logo, a corrupção entra por aí. Perceberam as distorções que decorrem do quê? Esses desembargadores, legitimamente, não tinham interesse no problema, eles estavam conflitando-se. E utilizando o espaço público e sua função para a manifestação das suas dissidências e desavenças. Eles não estavam preocupados com o serviço que estavam prestando, eles estavam preocupados com o modelo que eles estavam correndo. O Roberto referiu a questão da Polícia Militar. Tentando colocar um contexto histórico exatamente o que o Roberto disse, você tem que se lembrar o seguinte: a Polícia Militar foi criada no regime de 30 e antes. E aí o que era a Polícia Militar? A Polícia Militar era a guarda pretoriana do governador, do presidente do Estado. Ou seja, a Constituição 91, que havia acabado com a Guarda Nacional, cria as polícias militares estaduais para serem os militares do presidente do Estado, que era o nome da época. Em 1930, quando Getúlio derruba o regime anterior e cria um novo regime, o que faz o Getúlio? O Getúlio quebra o braço armado dos presidentes e submete as polícias militares ao comando do Exército Nacional, como sujeitos auxiliares do Exército Nacional, e ainda leva para a União Federal a definição do armamento e do efetivo das polícias militares. Por quê? Porque antes de 30, as polícias militares tinham um efetivo e um armamento muito melhor que o do Exército. E isso aconteceu na Revolução de 23 no Rio Grande do Sul, em que Flores da Cunha acabou derrotando o Exército com a sua polícia militar. Quando os militares assumem em 64, eles criaram um conceito, porque, observem bem, o militar não podia intervir em segurança pública. Esse é o conceito que está na doutrina militar. Segurança pública é atividade não militar. A atividade militar diz respeito à guerra. E aí, então, a Escola Superior de Guerra cria o conceito de guerra revolucionária interna. Lembra disso? E aí você faz uma chamada guerra revolucionária interna para viabilizar que os militares agissem internamente na perseguição, nos conflitos políticos com a oposição ao regime. E o que eles fazem? Eles passam a assumir a chefia das polícias militares estaduais. E mais, transferem para o Exército, para as forças do Exército, a instrução das polícias militares. E a instrução das polícias militares passou a ser a instrução de um soldado de infantaria, que tratava com o inimigo e não com o cidadão delinquente. E aí deu essa confusão que deu. Que depois de 88 nós cortamos isto, mas não tivemos condições de unificação. E por que não tivemos? Porque os governadores não aceitavam. Ou seja, o que eu queria chamar a atenção de vocês, desculpe que eu já me estendo demais, é que a leitura de um texto constitucional, fora a questão do estudo dogmático que tem que ser feito, das comparações que tem que ser feitas com as outras instituições jurídicas do mundo, nós não podemos descolar a Constituição do processo histórico do país. Porque senão nós fizemos bobagem. Realmente fizemos bobagem. Ou seja, tudo se produz a partir de um processo político histórico. E precisamos, compreendendo esse processo político, compreende-se aonde se chegou. 1987, 88, o PMDB, que
face ao regime militar, eram os dois únicos partidos, o PMDB era uma nave de náufragos. Todos foram para o PMDB. Logo, discutir questão econômica no PMDB era um problema, porque você tinha comunistas e liberais de direita. Logo, a questão econômica não podia ser debatida dentro do PMDB, porque você não dividia o partido. Você tinha que discutir o Estado. A Constituição de 88, quando nós fomos fazer a Constituição de 88, surgiu um problema. O que vamos fazer com a ordem econômica? E a ordem econômica não tínhamos debatido, porque era um assunto vetado, porque era dividir o partido. Então, o que fizemos com a ordem econômica? Reproduzimos o nacionalismo dos anos 50. As instituições eram todas dos anos 50. Estatismo, etc, etc. Só em 95, governo Fernando Henrique, é que começou a se fazer a reforma da ordem econômica. Em 93, eu era relator da revisão constitucional, todos os textos que nós apresentamos em 93, eu reapresentei em 95, porque fui eu que redigi, como ministro da Justiça do Fernando Henrique, a reforma econômica, que nada mais era do que havíamos discutido em 93. Só que em 95 estava consolidada a possibilidade da aprovação, em 93 não. E depois você tem que aprender uma coisa. Tu tem a hora de decidir, que nunca é racionalmente o primeiro momento. O primeiro momento é a hora de chorar, de gritar. Você tem que ter aquele momento da catarse política. Você tem que viabilizar que as pessoas se batam, se gritam, se estapeiem e cansem. Depois de cansados, você pode criar um tipo mínimo de racionalidade. Foi o que aconteceu com a reforma econômica. 93 foi uma bateção em cima de mim que foi um horror. Bandido, entreguista, não sei o que mesmo. 95 aprovou-se tudo sem problema. Por quê? Porque tinha passado o momento da catarse. E para encerrar, eu só conto para vocês o seguinte. Eu era líder do PMDB no final da Constituinte. O Mário Covas tinha saído para o PSDB, que havia sido organizado. O PSDB nasceu de uma divergência política do PMDB em Minas, do PMDB em São Paulo e do PMDB no Paraná. Rixa no Paraná, Covas, Fernando Henrique Serra em São Paulo na disputa com Quércia e em Minas Gerais, Pimenta da Veiga em conflito com o governador da época. E aí chegou um momento, para encerrar, para vocês rirem um pouco. O Dr. Ulisses conhecia a sensibilidade brutal em termos de casos. E nós começávamos, um certo dia, começou o processo constituinte, abriu-se a sessão e começaram aqueles discursos que a gente chamava o pinga-fogo. Aí o fulano ia lá no microfone e dizia, não, quero saudar, está de aniversário, o seu fulano de tal, na minha cidade, de Kira Xerabobim, é um cidadão importante, não sei o quê. Isso tudo saía na Voz do Brasil, logo era importante, porque as pessoas ouviam a Voz do Brasil e sabiam que estava falando nele. Então, esse sujeito estava garantindo os votos dele. Pois bem, passou-se 2h30, começou a sessão, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, e nada. E nada. Do Dr. Ulisses colocar em votação, Roberto, as coisas. 6h30, eu subi no plenário e disse, Dr. Ulisses, são 6h30, o pessoal está indo embora. Não vamos ter quórum. Ele disse assim, ô Jobim, calma. Nós nos reunimos de manhã hoje, a pauta é complicada. Não está na hora de votar. Tá bem. Desci. 6h30, 7h30, 7:45, o Dr. Ulisses me chama no plenário, na presidência e diz assim, Jobim, vamos começar a votar. Chama o povo. Aí o pessoal estava nos gabinetes, começaram a chamar, papapá. Uma meia hora depois, estava todo o plenário lá, 400 e poucos. O Dr. Ulisses está na hora de votar, e está todo mundo, vamos votar. Ok, Jobim, vamos votar. Aí eu perguntei para eles, Dr. Ulisses, mas que negócio é esse de hora de votar? Esse pessoal está aqui desde as 2h30, e o senhor chama para votar agora, 7:45? Aí ele repete para mim e diz assim, ô Jobim, você viu, né? Essa pauta é complicada. E aprende uma coisa, em plenário como esse, que ninguém controla, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas.
Começou a votação, alguém subia no plenário para fazer, por exemplo, tinha um cidadão aqui do Rio de Janeiro, que representava a Polícia Militar, Paulo Ramos, foi candidato a prefeito agora, né? Ele subia para fazer aqueles discursos intermináveis, e o pessoal gritava, cala a boca, vou votar, fale pega, boca. Resultado, a sessão terminou às 9h30, a pauta toda foi votada. Isso, vejam, é o que se passa e o que se tem, e o que se dá. Se nós não tivermos a coragem de ver o que se passa e o que se dá, ou seja, o mundo, o caso, nós não temos condição de construir um país. Porque nós acabamos nos enganando. E o grande problema é de que nós temos uma tendência de tentar dizer o que os outros têm que fazer, nunca o que nós temos que fazer. Sempre atribuímos a outro problemas. O Roberto vai saber do que eu estou falando. Eu não sei nada de direito de trabalho, porque o meu professor de direito de trabalho só dava aula para as mulheres. Eu não sei nada de inglês, porque a minha professora de inglês era péssima. Feia para burro e péssima. E nós temos uma tendência fortíssima de atribuir culpas aos outros, e nós somos vítimas. Nós somos vítimas de alguma coisa. Somos vítimas do trânsito, que não deu para chegar no horário. Somos vítima do nosso computador, que não ligou. Somos vítima dos namorados, das amantes, das mulheres, dos homens, etc. Ou seja, não assumimos a nossa responsabilidade histórica. E essa responsabilidade só é assumida se nós tivermos a coragem de olhar e sabermos claramente do que se trata. E observem bem, cuidado com a linguagem. Do que se trata é algo que seja realmente descritivo. É o que se passa, por exemplo, com alguém que tem alguma formação jurídica e vai fazer uma consulta. E diz assim: olha, fulana cometeu adultério e nós precisamos resolver a partilha. Vocês acham que essa frase disse alguma coisa sobre o mundo? Não. Qualificou um fato que não foi descrito como sendo um fato do mundo. E nós temos um hábito de achar que os nomes que nós damos aos fatos do mundo, ao serem repetidos, são o mundo. Porque nós entendemos, equivocadamente, que as palavras têm o significado nas coisas. E que as coisas é que dão significado às palavras. Ou seja, temos uma visão realista da linguagem. Vejam o seguinte, só para encerrar. Como é teu nome? Frederico. Vamos supor o seguinte: Marcela e Frederico terminam essa conversa toda, saem para a rua, me acontece um fato qualquer envolvendo colegas de vocês. Volta Marcela na reunião dos amigos e diz: encontrei o fulano, o Frederico, e o Frederico é um canalha. E aí a Clarissa volta e diz: não mesmo, Frederico não é um canalha. E aí ambas descrevem o que aconteceu. E ambas descrevem e concordam em retratar o que aconteceu. Ou seja, não há divergência entre Clarissa e Marcela. O fato, ambas concordam. Mas elas dizem que ele é um canalha. Qual é a divergência entre elas? É as regras de uso da palavra canalha. O mundo não mudou, o mundo é o mesmo. Tanto Clarice como ela concordam do que aconteceu. Fulano fez isso, descritivamente. Mas ela diz que ele é um canalha e a outra diz que não é. Não sei se a outra quer conquistar ele, esse é outro problema. Mas o fato é que, observem, nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Às vezes nós brigamos imensamente com os outros quando a briga é decorrente de um mau uso da linguagem. Não estamos disputando o mundo,
estamos disputando qualificações sobre o mundo. E se nós identificarmos que as nossas disputas são qualificações sobre o mundo, e não disputas sobre o mundo, introduz alguma coisa vital na vida de cada um, a tolerância. Ou seja, nós seremos absolutamente tolerantes. Por quê? Porque não vale a pena disputar palavras, vale a pena disputar o mundo. Obrigado.